Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! De um lado, os americanos, de outro, os soviéticos. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o final da década de 80, o mundo foi dividido em dois blocos ideológicos. Este é um dos assuntos de nossa teleaula de hoje. Você vai ver que a ordem geopolítica mundial era dominada pelas duas potências. Aos poucos, essa bipolaridade foi dando lugar a uma nova polaridade, disputada agora pelas mais fortes economias de mercado. Você vai conhecer ainda os megablocos da economia globalizada. Puxa vida, hein, Gil? Quanta coisa aconteceu, né? A gente olha essas imagens e nem parece que são fatos tão recentes, né? E tem mais, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu praticamente em dois blocos. Exatamente. O bloco capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, né? E os socialistas, cujo polo era a União Soviética. Exatamente. Inimigos, né? Tanto no plano econômico quanto no militar. Era o começo da Guerra Fria, né, Vicente? Exatamente. Que só foi terminar de vez em 1989, com a queda do Muro de Berlim, né? Lembra? Foi uma festa. O muro sempre foi um dos marcos mais ostensivos dessa divisão do mundo. A sua derrubada marcou simbolicamente o fim da Guerra Fria. Significava também a desestruturação do socialismo real e, de certa forma, a vitória do capitalismo moderno. Apenas dois países não eram pró-americanos e nem pró-soviéticos: a China e a Índia. Dois estados com dimensões continentais. Tanto a China quanto a Índia mantiveram esquemas político-econômicos próprios, com significativa autonomia. Pouco a pouco foi se estruturando um terceiro bloco, o chamado Terceiro Mundo, formado por países não alinhados com nenhum dos blocos já existentes, países pobres. O Terceiro Mundo passou a ser pensado como o mundo subdesenvolvido. Em 1985, o primeiro-ministro soviético Mikhail Gorbachev anunciava os primeiros desgastes do sistema comunista. Estamos percebendo um desgaste progressivo dos valores ideológicos e morais do nosso povo. Os indicadores sociais, que atestam a melhoria da qualidade de vida, crescem hoje mais lentamente. E as dificuldades de atender às necessidades de abastecimento, de habitação, de bens e serviços são evidentes. Mas nós não podemos aceitar a estagnação. Nós não podemos aceitar a mentalidade de vulgares consumidores. Se nós aprendermos a trabalhar melhor, seremos mais honestos e cuidadosos uns com os outros. Estaremos criando, então, um modo de vida verdadeiramente socialista. Gorbachev já previa a necessidade de reestruturar a economia soviética para fortalecer certos princípios do socialismo. Gorbachev acreditava que a perestroika, como ficou conhecida a sua proposta, resgataria as esperanças soviéticas. Ele também propôs a glasnost, que em russo quer dizer transparência. A glasnost revelaria os privilégios e a corrupção do sistema, colocando de novo a sociedade nos trilhos, retomando a estabilidade e o crescimento econômico. Mas o processo acabou sendo atropelado pelos fatos. No final de 1989, a União Soviética foi forçada a se retirar do leste europeu. No dia 9 de novembro, o Muro de Berlim é derrubado. Abre-se assim o caminho para a reunificação da Alemanha, dividida desde o final da Segunda Guerra. Deixa de existir a Alemanha Oriental comunista e a Alemanha Ocidental capitalista. Em seguida, os países das Europas Central e Balcânicas pedem a retirada das tropas soviéticas dos seus respectivos territórios. E em 1991, são dissolvidos o Comecon e o Pacto de Varsóvia. Então, depois da queda do Muro de Berlim, o Império Soviético entrou numa profunda crise econômica, política. Eu me lembro. Todo dia a gente via notícias vindas de lá, de tentativas de golpe, de protestos populares, de revolução. Foi
Então, uma crise sem precedentes, né? E um pouco mais de um ano depois, em 21 de dezembro de 1991, acabou a União Soviética. Como assim acabou? É. Como assim acaba? Acaba. A antiga União Soviética, como um único bloco, acabou. E no seu lugar surgiram 15 repúblicas, todas com autonomia. E as várias repúblicas não ficaram mais fracas com essa dissolução? Logo surgiu a ideia delas se unificarem. 12 das 15 repúblicas soviéticas formaram então a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Agora, Gil, a dissolução da União Soviética, na verdade, foi uma vitória americana, né? Com certeza. Em 1991, a ação dos Estados Unidos no Golfo Pérsico reafirmou a posição deles como superpotência hegemônica. Os americanos bombardearam o Iraque em represália à invasão do exército de Saddam Hussein no Kuwait, país vizinho. Os Estados Unidos impõem ao mundo a Pax Americana e passam a dominar a nova ordem mundial. Isso, para alguns geógrafos, significa um mundo unipolar. Outros geógrafos já discordam. Para eles, o mundo pós-guerra é multipolar, formado por vários megablocos regionais. Uma coisa ninguém tem dúvida: os Estados Unidos são a primeira potência econômica, científica e tecnológica do mundo contemporâneo. O American Way of Life, jeito de ser e viver da sociedade americana, exerce influência impressionante no imaginário coletivo mundial. A liberdade, como o maior bem a ser preservado, exercida nos limites da ação individual, é o princípio da democracia e a principal característica dos americanos. Mas nos Estados Unidos as coisas também mudaram. Se no final da Segunda Guerra o dólar valia muito, hoje a coisa não é tão estável e tranquila assim. Existem outras moedas fortes no mercado e o déficit comercial da balança americana começa a preocupar, graças à entrada de importados mais competitivos nos Estados Unidos, ou seja, a internacionalização da economia. Em 1994, os Estados Unidos se unem a 2 outros países com o objetivo de estabelecer uma zona de livre comércio entre eles. Os Estados Unidos se aliam a uma potência média, o Canadá, e a um país em desenvolvimento, o México. Juntos formam um Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. A ideia era ampliar as negociações com outros países e criar um grande mercado do Alasca até a Terra do Fogo. A Europa não fica atrás, ela também procura uma nova ordem política e econômica. Ela já tinha um mercado comum europeu conhecido como Comunidade Econômica Europeia, criada em 1957, no pós-guerra, com a assinatura do Tratado de Roma. Mas as últimas barreiras foram abolidas em 1993 com o Tratado de Maastricht. Esse tratado definiu as novas estratégias da União Europeia. E a partir de 1999, a adoção de uma moeda única, o euro. Até 2000, essa era a composição da União Europeia. De 2001 a 2007, alguns países do antigo bloco comunista foram incorporados à União Europeia. Provavelmente, outros países da Europa vão aderir a essa comunidade. Vamos ver agora o que aconteceu com outra parte do planeta. Nos anos 30, o Japão desenvolveu um grande projeto político-militar para dominar a Ásia. Mas o avanço imperialista japonês terminou na Segunda Guerra Mundial. O Japão saiu da guerra totalmente destruído. A rendição foi incondicional. O país foi proibido de reconstituir qualquer base militar. Mas o que o Japão não conseguiu realizar militarmente na década de 30, conseguiu realizar economicamente na década de 80. O Japão investiu no desenvolvimento de tecnologia, aplicou em suas empresas a reengenharia, conseguindo produzir mais e mais barato. Assim, começou a colocar no mercado produtos melhores a preços mais competitivos, inclusive dentro dos Estados Unidos. O país passa a ser o polo do megabloco do Pacífico, que começava a se esboçar. O processo de abertura política da China abre novas possibilidades para o capital japonês. A partir de 1979, surgem as zonas econômicas especiais. Os japoneses começam a investir nessas regiões e transferir tecnologia para lá. Em 1989, definiu-se um novo bloco econômico.
a Cooperação Econômica da Zona Ásia-Pacífico, a APEC. A iniciativa de formar esse bloco coube à Austrália. A Austrália, que tradicionalmente comprava produtos da Europa Ocidental, passa a integrar o bloco asiático, se transformando numa importante fronteira de recursos para o Japão. O Japão conseguiu dar a volta por cima, viu, Gil? Hoje é um gigante econômico, né? Pois é, os Estados Unidos e o Japão concorrentes. Hoje seus produtos competem no mercado mundial. Já pensou nisso? Pois é. E tem uma coisa interessante acontecendo, sabe? São as alianças bilaterais. Sabe? A IBM americana com a Toshiba, a Hitachi com a Texas, a Ford com a Mazda e por aí vai. E tudo isso em nome da competitividade. Pois é, a competitividade é tão importante quanto a rivalidade, né? Verdade. A economia global ainda vai mudar muito esse planeta, viu? A crise do petróleo nos anos 70 provocou uma mudança estrutural no modelo industrial. Começou a revolução técnico-científica. A automação toma conta dos processos produtivos, aumenta a produtividade e diminui os custos com matéria-prima, energia e mão de obra. A pesquisa científica e o conhecimento passaram a ser os elementos mais importantes do processo produtivo. As mudanças no modelo industrial têm reflexos na economia. Essa tecnologia envolve grandes investimentos e grandes mercados consumidores para garantir o retorno desse capital. O surgimento de vários blocos econômicos no mundo é decorrência da necessidade de ampliar o mercado consumidor para além das fronteiras nacionais. A formação de blocos regionais, acima dos limites criados pelo Estado-nação, é uma exigência das grandes corporações, que ampliam assim o seu mercado consumidor. Quando uma empresa ganha eficiência no interior do seu bloco regional, ela aumenta as possibilidades de competir na economia globalizada. Essa é a regra básica que vale atualmente, em tempos de globalização. E agora, vamos à revisão. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos que, no período pós-guerra, de 1945 até 1989, a ordem do mundo era bipolar, dividido em dois blocos antagônicos. De um lado, a potência socialista, a União Soviética, e de outro lado, a capitalista, os Estados Unidos. Na década de 80, agravam-se as dificuldades internas da União Soviética. O bloco socialista se desestrutura, cai o Muro de Berlim. A partir de 1970, o bloco capitalista, vencedor da Guerra Fria, começa a sofrer grave crise. O mundo bipolar vai dando espaço a uma nova ordem multipolar. Hoje, a geopolítica mundial se caracteriza pela formação de megablocos, respondendo às necessidades de grandes investimentos no setor produtivo e de ampliação dos mercados consumidores. Bom, até a próxima teleaula. E bons estudos!